Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, elevando o nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer ao Pai a oportunidade do encontro, do estudo, do alargamento do conhecimento, a oportunidade de nos dedicarmos momentaneamente à compreensão da verdade que está exposta à nossa frente e que nós temos tanta dificuldade para compreender. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia e o aconselhamento, rogando que nos auxiliem para que a nossa compreensão se faça mais larga e mais profunda. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte segunda do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, e capítulo 6, estamos no capítulo 6 da vida espírita. E hoje nós vamos entrar na temática escolha das provas, aquilo que nós chamamos comumente de plano reencarnatório. São 17 questões, nós vamos tentar vencer em 2 etapas. É muito longo, tem muita particularidade para se explorar, então nós não vamos nos apressar. Mesmo porque é um assunto que nos interessa de perto, nós mantemos esse questionamento vivo em nós, né? A falta de compreensão de como as coisas acontecem, ou a perspectiva da fatalidade de um destino que nos foi imposto, escrito para que nós vivêssemos, um roteiro que foi escrito para que nós vivêssemos. Então, é uma temática que nos interessa de perto no momento presente. É um questionamento que, falo por mim sempre, mas que a maioria de nós mantém vivo. É um questionamento que nos incomoda, nos inquieta no dia a dia. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Escolha das provas, questão de número 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E o nosso orientador responde assim: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Kardec desdobra então a questão, perguntando: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E nosso orientador responde: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que ele decretou esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva, atrapalha o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distingue o que é a obra de Deus, o que é obra da vontade de Deus, do que ou é da vontade do homem.
Demais se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Essas duas questões do 258, do item 258, a gente extrai um fundamento importante. A gente extrai fundamentos importantes, que norteiam todo o nosso raciocínio daqui para frente. Quando se pergunta a respeito do conhecimento prévio, consciência e previsão, do que sucederá na vida terrena, no plano físico, ao espírito que está na erraticidade, antes dele reencarnar, surge para nós uma máxima, um fundamento, que explica como as coisas se sucedem na nossa vida, como as existências são tão diversas entre si, como as pessoas enfrentam situações tão diferentes. Ele diz, olha, o próprio espírito escolhe o gênero de provas pelos quais passará. E é isso que consiste o livre-arbítrio. É nisso que está o livre-arbítrio. A escolha do espírito de forma consciente na erraticidade daquilo que lhe sucederá no plano físico na reencarnação. Então, Kardec, reforçando, pergunta, mas não é Deus quem impõe o castigo como castigo? Não impõe a encarnação ou a reencarnação como castigo? E ele diz, olha, efetivamente tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus, já que tudo se enquadra dentro de um conjunto rigoroso de leis que Deus estabeleceu. Então, não cai uma folha, diz o dito popular, não cai uma folha sem que Deus o queira. Tudo isso está dentro de um contexto maior, regulado pela lei divina. Mas ele reforça, mas Deus deu ao espírito sua criação mais elaborada, vamos dizer assim, deu ao espírito a liberdade de escolher. E é esta liberdade de escolher que lhe impõe responsabilidade sobre os seus atos e sobre as consequências dos seus atos. A gente vive falando isso e tal, e não sabe a fonte desse fundamento, mas aqui está a fonte do fundamento, questão de número 258, desdobramento A. Deus criou o homem com liberdade para decidir sobre a sua caminhada, sobre as suas escolhas. Ele pode fazer escolhas, mas esta liberdade acarreta consequências, a consequência da responsabilidade pelo que faz, e de assumir as consequências da decisão que adotou. Para nós isso é fundamental. A gente começa a entender que não existe nada inconsequente. Nada do que nós fazemos fica restrito ao momento presente. Tem sempre reflexos. Um reflexo imediato, num futuro muito próximo, num futuro mais remoto, mas tem sempre consequências. E a liberdade que Deus concede impõe a responsabilidade sobre estas consequências. A decisão infeliz do momento presente acarreta consequências também infelizes no momento futuro. Isso para nós, o fundamento está aqui.
Ora, se a vida do espírito é uma sequência de existências, né, o que nós podemos extrair é que muitas das consequências do passado estão acontecendo agora, no nosso presente. Então, aquela ideia que a gente sempre fala da interligação ou da inter-relação, né, entre as existências corpóreas, está bem caracterizada aqui. Muito bem. Questão número 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Por conta de escolhermos o gênero das provas, segue-se que tudo o que nos acontece foi escolhido, foi previamente escolhido. Tudo que nos acontece, ele diz, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. O que nos angustia, o que no presente momento, os momentos infelizes que nós vivemos, nós já previmos lá atrás, todos eles, todos. A palavra todos tem uma significação importante. E o nosso orientador responde assim: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Vou fazer um parêntese aqui. A gente não pode esquecer que todos os espíritos estão no exercício de seu livre-arbítrio, de sua liberdade de escolha. Todos. Não somos só nós. Quem está do nosso lado também tem liberdade de escolher. E as escolhas dos outros têm consequências. Então, tem consequências para eles e para nós. É uma vida de inter-relação. O que nos acontece afeta quem está do nosso lado e vice-versa. O que acontece ao outro também nos afeta. Por isso ele diz, são muitas vezes consequências de vossas próprias ações. Ele não diz, são sempre consequências de vossas ações. Então, nem tudo que nos acontece é consequência da nossa ação. Pode ser consequência da ação de outrem. É este o raciocínio que eu queria que os irmãos tivessem. Num conjunto grande de espíritos que vivem em comum, a inter-relação acarreta que as consequências das decisões de um afetem o outro. Então, o que nos afeta pode ser decisão nossa, e na maioria das vezes ou pode ser decisão de outro que nos afeta. Deixa eu prosseguir. Ele dá um exemplo simples. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Isso é uma escolha do momento. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas.
Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. E aqui a gente tem também um fundamento interessante, né? Que se contrapõe a uma forma de pensar que é muito comum entre nós, a fatalidade do destino. Ah, não, estava escrito. Não. O futuro é construído no presente, pela nossa ação do presente. Este fundamento é essencial. Isso significa dizer que nós estamos, força das decisões que adotamos já, projetando o que ocorrerá no futuro. Esse negócio de fatalidade do destino, estava escrito e será sempre assim, não pode existir segundo esta lógica, este raciocínio. Porque efetivamente não está decidido o que eu farei amanhã. Amanhã eu posso fazer escolhas que alterarão o rumo da minha caminhada de amanhã em diante. Esta colocação que ele faz. Então, quando eu me coloco num determinado meio, eu sei a que tipo de perigos eu estou exposto. Ele cita, aquele que escolhe viver entre malfeitores sabe, né, o ambiente no qual viverá e as pressões que sofrerá para se ajustar àquele meio ambiente. Sabe a dificuldade que será reagir para agir de forma diferente, para ser diferente naquele meio. Né? Colocado lá, ninguém diz que ele também será malfeitor. Ninguém pode dizer, está no meio de malfeitores, é também um malfeitor. Ou o velho ditado que nós dizemos, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Esse é um ditado comum entre nós. Mas não é verdade. O fato de caminharem juntos não significa que concordem ou que ajam da mesma maneira. E isso acontece aqui conosco e acontece por todo sempre. Não existe diferença entre os dois planos. A vida continua, é a mesma coisa. Então, este é o raciocínio que nós temos que ter. Nós escolhemos, né, o gênero das provas que nós viveremos. Né? Agora, o que sucederá no curso dessa prova, né, dessas provas, né, é decisão nossa. Pode caminhar numa direção ou noutra. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Você vai ser exposto a uma determinada situação para decidir. E isto vai definir o rumo que seguirá, o rumo no qual você seguirá. A sua decisão define aquilo que nós chamamos de destino. Né? Questão de número 260. Aí pergunta Kardec: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? É óbvio que é um ambiente ruim, não é? Como pode alguém desejar neste ambiente? E o nosso orientador responde: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Aí o Kardec desdobra.
a pergunta. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas, não é? E o orientador responde: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Aqui nós temos duas considerações. A primeira diz respeito ao caput, né, a cabeça da pergunta, a primeira questão. Como pode alguém desejar nascer num ambiente tão adverso, tão difícil, tão complicado? Né? E aí o orientador responde, mas é forçoso que ele esteja num meio onde ele possa decidir acerca de coisas que ele tem que corrigir. Ora, se o vício que eu trago é o vício do roubo, se eu nascer entre criaturas que não têm esse hábito, desde o berço eu estou privado desse tipo de experiência. Como é que eu posso resistir a alguma coisa que não me experimenta, que não exige de mim uma decisão? Essa é a questão que ele coloca. Então, tem que haver uma similaridade entre a natureza da criatura, que ela tem que corrigir, né, os erros que ela tem que corrigir, e o meio em que ela vive. A escolha por nascer num meio adverso, dentro da dificuldade, né, é uma escolha propícia, né, que enseja a reação às nossas tendências, uma modificação das nossas tendências. Quando os irmãos olham, particularmente quem faz obra social, e vai a determinados lugares onde a gente vê uma quantidade enorme de gente reunida em condições ruins, materialmente falando e moralmente falando. Né? Desprezo pela condição humana, né? Gente endurecida. A gente normalmente, quem faz o trabalho social, a gente normalmente se compadece daquilo que vê, da situação material precária. Até nós os espíritas. E a gente se esquece que por trás disso existe uma condição moral. Então, o que nós temos que ver, né, é que aquele meio, naquelas condições, é um meio adequado para que aquelas pessoas, né, reajam a uma série de viciações que elas trazem consigo, né, e consigam mudar-se. Não há como alguém adquirir virtude que não seja por um exercício continuado. A virtude só é incorporada quando a gente transforma aquilo em uma forma de agir contínua, é usada sempre. Os meios adversos, eles proporcionam isso, né? A condição de ficar exposto a um perigo e reagir. O perigo de roubar, vamos usar o termo dele, né? O perigo de se transformar num ladrão. Né? A gente só vive essa experiência, né? Essa pressão externa, vamos dizer assim, se estiver no meio adequado. Se for colocado num meio diverso desse, onde aquela viciação não é admitida, não entra, né? O espírito reencarnante está privado da pressão externa. Traz consigo a sua natureza, mas não traz consigo a sedução do meio para que ele haja conforme a sua natureza. É este o raciocínio que nós temos que ter. Essa é a primeira consideração. Então, quando nós olharmos para o mundo, né, olhamos com essa visão espírita. Né? Todas as criaturas estão num processo de corrigenda, de melhoria. Né? E Deus dá a cada aluno, né, como professor, um meio
né, o meio adequado à correção que ele tenha que fazer. Essa é a minha visão da resposta. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. A segunda consideração, né, é quando o Kardec pergunta, mas então se na Terra não houvesse gente má, não haveria como a gente corrigir certos erros. E daqui nós podemos derivar duas coisas. A primeira delas é que se não houvesse gente má na Terra, não reencarnariam na Terra espíritos que tivessem maldades a corrigir. É a primeira. A Terra já teria mudado de patamar, não seria provas e expiações, seria regeneração, ou seria, né, já teria progredido na escala dos mundos. Me perdi. São duas considerações. A primeira dela, né, se o ambiente da Terra fosse diferente, não encarnariam aqui as pessoas que precisam, né, desse meio para se purificar. E aí me perdi mesmo, não consigo tirar a segunda dedução. Mas ela vai voltar. O que é importante é que o Espírito remata dizendo assim, olha, se você já concluiu, né, que se não houvesse gente de má vida na Terra, né, ela se transformaria num mundo melhor, fazei com que a Terra chegue a esse patamar, ou seja, melhorem-se. Né? Ele diz, fazei que em breve o mesmo se dê na Terra, que a Terra deixe de ter gente de mau costume. Como é que isso vai acontecer? Quando nós resolvemos não ter maus costumes. Né? Então, ele diz, olha, se você já enxergou, né, trata de se corrigir, trata de se melhorar. Questão 261. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza e a sensualidade? Em uma palavra, todos nós teremos que passar, né, por todas as dificuldades. É uma questão que se coloca. E aí o nosso orientador responde da seguinte maneira: certo que não. Não é assim que funciona. Não são todos, não são todos submetidos indistintamente a todas as provas. Pois, e aí ele prossegue, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso. Ou ainda, lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente que passar por todas essas tendências. E isso também é importante para nós. Né? A gente acaba construindo a imagem que a gente tem que ser provado em tudo. Não. Se a gente já fez uma opção agora pelo bom caminho, não há por que ser submetido ao mal. É esta a colocação que o Espírito faz. Ele diz, há espíritos que desde o começo
tomam um caminho que os exime, que os livra de muitas provas. Ora, se você não tem viciação a corrigir, por que ser submetido? Qual a justiça que há em ser submetido a uma prova? Você não tem o que corrigir. Isso é ilógico, é irracional, né? Atenta contra a lei de Deus. E ele coloca assim: aquele outro que escolheu o mau caminho vai ter que passar por todos os perigos deste caminho. Não tem como se livrar. Então, para nós, fica limpo, fica claro que dentro deste processo, né, de vivência que nós estamos, uma decisão hoje pode nos direcionar para uma vivência, para uma experiência indolor, vou usar esse termo, sem contrariedade, ou pode nos submeter a um regime de precariedades, de vicissitudes, como ele diz, de dificuldades enorme, não só na sua intensidade, mas na sua duração. Quando a gente escolhe um caminho ruim, né, você obviamente se submete aos obstáculos que estão nele, né? Você sai de uma estrada asfaltada e entra por um trilheiro, né, você vai pegar lá ponte caída, lama no meio do caminho, buraqueira que você não vai passar, não vai conseguir passar, vai ter que desbordar, né? Enquanto se você estivesse numa via pavimentada, você estaria transitando, né, de uma maneira confortável. É isso. Isso justifica também a gente olhar a disparidade entre os seres e verificar que uns, nós sempre julgamos pela aparência, uns parecem numa felicidade sem fim e outros numa angústia permanente, né? Tirado fora a nossa avaliação precária a respeito das coisas que acontecem à nossa volta, né? Na maioria das vezes a nossa avaliação feita pela superfície é sempre errada, ruim, mas tirado isso, ou considerando que isso existe, tomando o exemplo simples da felicidade de alguns e da angústia de muitos, o que se pergunta é, e se o critério objetivo não for felicidade material, que é mais aparente ainda, né, não terão aqueles que vivem em paz, em tranquilidade, adotado condutas, né, que lhe garantem trilhar o caminho nessa direção? E aqueles outros que vivem em angústia, né, terem escolhido aquele caminho? Essa é a consideração que eu gostaria de colocar nessa questão. Então, nós somos submetidos às vivências compatíveis com a nossa natureza. Se não há vício a corrigir, não tem por que sofrer uma prova, não tem por que se colocar num meio agressivo ou hostil, a não ser que você queira contribuir para a melhoria daquele meio, e aí você estaria missionariamente colocado naquele meio, né? Mas com o meio de evolução pessoal, o meio não traria para você mais do que desconforto, não acrescentaria nada na sua experiência. É este o raciocínio que a 261 enseja. Então, passar por tudo, não. Passar por aquilo que acrescenta, né? Por aquilo que corrige, por aquilo que melhora. Todas as provas, todas as dificuldades têm esse objetivo: corrigir, melhorar, fazer a gente avançar, né? A gente normalmente não presta atenção nisso, que o objetivo é positivo. A gente se prende na negatividade da dificuldade. Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante,
e carecido de experiência, escolheram a existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Como é que alguém, né, e vamos tomar o exemplo que ele vai usar aqui, como uma criancinha poderia escolher qualquer coisa, né, com conhecimento de causa e acabar responsável pelas consequências da sua escolha? Essa é a questão, né? E aí o orientador responde assim: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. É uma questão que muita gente coloca, mas como alguém, o espírito é criado simples e ignorante, como alguém nessas condições, né, ignorante, não conhece, pode fazer uma escolha? O espírito diz: olha, Deus, bondoso que é, lhe traça o roteiro, lhe dá o roteiro para. E ele caminha nesse roteiro, observando as coisas, fazendo escolhas. Ele vai desde já, mas naquele roteiro que Deus coloca, vamos dizer assim, naquela o GPS dá o caminho que ele vai seguir. E ele vai fazendo as escolhas. Quando ele se torna bastante experiente, suficientemente experiente, ele vai também escolhendo o caminho. Então, na medida que o espírito vai avançando nas suas experiências encarnatórias, ele vai também escolhendo o caminho. Né? É essa a perspectiva que nós temos que ter. Né? De início, Deus o direciona, como nós faríamos com o nosso filho, criancinha de 2 anos. Né? Não íamos deixar ele botar a colher na tomada. Né? A gente ia conduzindo. Então Deus conduz os espíritos em início de caminhada. Na medida que eles vão vivendo, vão ganhando experiência, Deus vai deixando que eles caminhem por si mesmos, escolhendo inclusive a direção em que devam caminhar. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, né? Ele diz, olha, é a partir deste momento, é a partir do momento em que o espírito atua ativamente na determinação do seu caminho, é que acontece, né? É que acontece dele se extraviar, dele começar a tomar o mau caminho. E ele ressalta, por desatender os conselhos dos bons espíritos. E remata, é isso que se pode chamar a queda do homem, né? Quando ele, livre e conscientemente, escolhe o mau caminho. Essa é a queda do homem. Kardec então desdobra essa mesma questão. E ele pergunta assim, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como uma expiação pela vontade de Deus? Quando o espírito já está em exercício de seu livre-arbítrio com alguma experiência, ele escolhe a existência por vontade própria, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus? Nosso orientador responde assim, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este
pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. A questão é sempre a exercício da nossa livre vontade ou pode ser imposta por Deus? Ele diz, Deus não impõe, a menos que, né? É a exceção que confirma a regra. Ele diz, Deus sabe esperar, ele não apressa a expiação. A coisa acontecerá no momento justo, quando o Espírito disser, eu estou preparado para viver essa experiência. Quando é que Deus interfere? A exceção que confirma a regra. Ele diz, pode impor, quando o Espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria útil. É o caso que muitos colocam, não, mas se é exercício da vontade, eu não quero não. Vou me meter nessa não vou fazer isso. Existe um limite para refugar, a gente chama isso de refugar, né? Quando o cavalo não encara um obstáculo, a gente diz que ele refugou. Isso é refúgio, e o refúgio tem limite. Deus não apressa a expiação, mas Deus exige a expiação. Então, se o Espírito não vai por vontade própria, vai pela vontade de Deus. Porque ele precisa, é isso que a gente tem que entender, ele precisa progredir. Ele não pode ficar ali. Deus não o criou para isso. Então ele remata dizendo assim, Deus impõe quando vê que a existência, né, que essa existência que ele impõe, servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo em que faz ele expiar aquela dificuldade, aquele vício. Né? Então, somente nessa condição, no caso da inação por ignorância ou por má vontade, é que Deus intervém no processo. O processo, via de regra, é conduzido pela vontade do Espírito. São 42 minutos e eu vou encerrar com essa ideia. Nunca digam que não pediram o que lhe acontece. Nunca digam que Deus lhes impôs alguma coisa. Nós não estamos nesse estágio. E a maioria de nós tem consciência suficiente para escolher as dificuldades que deva vivenciar para fazer novas escolhas, para fazer novas opções, para dirigir em outra direção. Né? Então, essa questão, para nós, também é lapidar. Colocar na responsabilidade de Deus a nossa experiência, né, é de saída injusto. Salvo o melhor juízo, é injusto. Porque nós já estamos num estágio, né? Nós já começamos lá a fazer a escolha do caminho. A grande maioria de nós, né, a grande maioria de nós, eu diria, a esmagadora maioria de nós, escolhe pela sua vontade o caminho que vai seguir. Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Tudo que nos acontece hoje, foi opção, foi deliberação acerca do caminho que deveríamos trilhar. Muito bem. Eu vou parar aqui. Nós retomamos no próximo encontro, na 263. Tá? Os irmãos fiquem à vontade para fazer comentários, acréscimos, críticas. Né? O espaço está aberto. Os irmãos não usam, mas o espaço está aberto à sua disposição e, por nosso gosto, os irmãos criticariam, acrescentariam, colocariam suas próprias experiências. Percam a timidez, se manifestem. Para nós é muito importante.
Agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, pelas luzes que deitaram sobre nós, nós encerramos o nosso encontro do dia de hoje, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua luz, para que a gente consiga enxergar com clareza objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.